nasce justamente... A mensagem está ok, né? Ok. Nasce justamente dessa necessidade que surge de como eu posso trabalhar conceitos científicos, e aqui focando especificamente na astronomia, para que os alunos e as alunas lá na escola, né, seja no ensino médio, na educação infantil, nos anos iniciais, no ensino fundamental como um todo, ou no ensino superior, realmente aprendam esses conceitos científicos. E a gente vai ver que é uma área que tem muito ainda a se pesquisar, porque a própria área da educação já é bastante antiga, mas nós não resolvemos ainda os nossos problemas de aprendizagem e de ensino. Temos várias perspectivas que apontam para algumas soluções, mas não conseguimos ainda efetivamente fazer uma mudança, né, na educação e muito menos na educação científica. E a gente vê, principalmente atualmente, o quanto é importante que a população como um todo tenha acesso a um bom conhecimento científico, a algo que a gente chama na área de alfabetização científica, que é a capacidade da pessoa entender fenômenos do seu cotidiano. Ela não precisa, né, não visamos que todo mundo, claro que bom que muitos, né, que passe pela escola virem cientistas, se tornem cientistas, vão lá trabalhar com astrofísica, vão lá trabalhar com cosmologia, vão lá trabalhar com física de partículas, mas que pelo menos minimamente saiam da escola sabendo como a ciência funciona, como que eu chego a uma conclusão científica, o pensamento crítico, a leitura de realidade, leitura de dados, né? Interpretar um gráfico quando vê, interpretar uma notícia, coisas simples do dia a dia, mas que muitos dados do próprio IBGE já estavam apontando que, infelizmente, não acontece na escola. Esse é um problema que não é necessariamente um problema da educação em astronomia, mas faz parte do universo do ensino, né? Essa área específica que olha para esses problemas e tenta achar soluções. E a astronomia, ela é uma área que tem uma potencialidade muito grande para que a gente consiga, principalmente, fisgar a atenção desses alunos e alunas, e dali em diante trabalhar o que a gente quiser em termos de construir conhecimento científico, criticidade, né? Então, ferramentas, né? Ela é a base que permite que isso seja feito. Então, por isso, muitos pesquisadores da própria física foram para a área da astronomia para trazer esses conceitos, né? Tentar trazer essa motivação, esse elemento mais psicológico, assim, da aprendizagem, da motivação, do gostar, do querer. Então, também a área da educação e astronomia acabou surgindo, assim, né, por conta disso. E aí, um apanhado geral histórico, eu vou fazer rapidamente aqui para mostrar para vocês, principalmente no Brasil, como se desenvolveu, e melhor dizendo, né, como está se desenvolvendo a área da educação e astronomia, mas antes disso, preciso falar quem foram os nossos primeiros professores de astronomia, né, aqui no nosso continente, que foram os indígenas, das diferentes etnias. Claro que, numa concepção de ciência moderna, a gente não consideraria que isso é ciência. Hoje, na epistemologia, existe uma discussão com relação à etnociência e dentro também a etnoastronomia, né? Então, eu gosto de pensar neles como os primeiros professores de astronomia, no sentido de que essas constelações todas foram desenhadas, entre aspas, projetadas no céu com uma finalidade de registrar a passagem do tempo, registrar o momento em que chegaria a estação fria, em que chegaria a estação de calor, em que chegaria a época de colheita, ou de colheita não, mas de migração, de chuvas, de seca. Isso tudo era um conhecimento que foi sendo sistematizado e transmitido. Então, o conhecimento sistematizado é transmitido também pode ser entendido como um conhecimento da área de educação, né? Numa educação não formal, enfim, não sistematizada. E um dos principais pesquisadores que trabalhou essa abordagem foi o professor Germano Bruno, né? Que inclusive fez seu doutorado na astrofísica, trabalhou, se eu não me engano, em Paris, com a temática da astrofísica,
e trabalhou muito na divulgação dos conhecimentos dos povos originários aqui da América Latina e do Brasil, especialmente, né? Então, fez vários estudos, inclusive na formação de professores em Curitiba, principalmente, que ele tinha agora mais, nos últimos anos, uma atuação mais forte, né? Ele foi professor na UFR também por muito tempo, e ele tinha uma atuação em trabalhar, sistematizar esse conhecimento da etnoastronomia ou da astronomia das culturas, porque são também discussões da área, né? Se a gente chama etnoastronomia ou astronomia das culturas, enfim. Mas, em resumo, é trazer para a discussão da própria educação em astronomia essa ancestralidade, né? Antes dos europeus, antes da ciência moderna, o que tinha, como era feito, qual o valor disso para a gente reconhecer a própria história, né? A nossa própria história como comunidade aqui, né? Latino-americana, enfim. Então, vejam, nesse ponto, por exemplo, a gente já tem uma situação que aponta para uma astronomia cultural, para uma astronomia que olha para a sociedade, para uma astronomia que, hoje, né, falando em termos de educação e astronomia, que volta para o passado para reconhecer saberes também, né, legitimar espaços, apontar que existiram, né, e ainda existem nessas culturas indígenas também, muitas formas de ver o mesmo céu, e sistematizar esse conhecimento, principalmente na história da astronomia. Por que olhar para o céu e imaginar um homem velho aqui, uma anta, uma ema, e o que isso tem em relação com aquela comunidade, né? O que expressava do convívio daquela comunidade e do seu dia a dia. Certo? E dando continuidade, eu busquei em algumas produções também de tese, o professor Rodolfo Lang, que está aqui embaixo a referência, foi um dos primeiros pesquisadores brasileiros que investigou o ensino de astronomia nos anos iniciais. Porque a gente tem, então, o ensino de astronomia, agora, conforme essa primeira parte da apresentação vai sendo mostrada para vocês, ela era pensada mais no ensino técnico, mais para uma formação que hoje seria o ensino médio, né, ou a graduação. E, posteriormente, os conteúdos de astronomia começaram a ser ensinados desde os anos iniciais. E aí depois a gente vai questionar, né, como é a formação desses professores e que consequências tem tudo isso. Mas ele, então, fez essa investigação e fez um olhar amplo para a história da astronomia no país. E aí os primeiros professores de conteúdos de astronomia mesmo foram os jesuítas, né? Que trouxeram, então, nas suas escolas, enfim, tinha o conteúdo, a disciplina de astronomia. Porque era comum, né? A astronomia, ela era uma disciplina mesmo, né? Um conteúdo, um componente curricular. E aí, a partir da vinda da família real, né, quando eles se mudaram, teve várias mudanças na educação. Aliás, antes disso aqui, né, os jesuítas acabaram sendo expulsos, Marquês de Pombal fez uma reforma, a astronomia não era mais uma disciplina curricular, mas ficou com as aulas régias, então haviam aulas de astronomia, enfim. Depois, com a nova sistematização, a gente teve, né, posteriormente, novos cursos sendo ofertados de astronomia. Mas a partir de 1808, então, e 1809, inaugurou-se o Observatório Nacional, que é esse prédio aqui da imagem, né? Imagem não está das mais focadas, mas ainda não fui lá para tirar uma foto pessoalmente, quando eu for vou tirar uma bem bonitinha para ter. Mas esse prédio histórico, ele tem um valor imenso, assim, em termos de história da ciência para nós, brasileiros e brasileiras, assim como o Museu Nacional, porque conta a história da ciência no nosso país, né? Conta a história de quando se começou a sistematizar conhecimentos científicos aqui. Nesse período do século XIX, especialmente ali com Dom Pedro II, né? O Brasil tinha uma relação de trocas, assim, né, de conhecimentos científicos, e o centro, né, desse conhecimento era a França. Então, tem registros históricos do Dom Pedro se comunicando com astrônomos, porque ele gostava, né, bastante de astronomia, inclusive, e com astrônomos da França,
um em especial, que é o Camille Flammarion, que é um astrônomo que trabalha na perspectiva da astronomia popular, porque não existia divulgação científica nessa época, o nome, né? Se chamava popularização da ciência, vulgarização da ciência, e ele trabalhava nessa perspectiva de, inclusive o título do livro dele, que, fazendo parênteses, a gente está traduzindo pela Universidade Federal do Paraná, aqui pela nossa editora, né? Então, quem tiver interesse, tem aí a tradução. É um livro gigantesco, de mais de 800 páginas. Ele é dividido em livros, né? Eles chamavam livro 1, livro 2, volumes. E nesse livro, ele apresenta uma perspectiva de como a astronomia era trabalhada para que as pessoas comuns, que não eram astrônomos, pudessem, né, ter acesso a por que acontecem as estações do ano, o que são as marés, o que são os eclipses, qual o diâmetro da Terra, coisas desse tipo. Então, esse cunho de popularização, o próprio Museu Nacional, por muito tempo, ofereceu cursos que eram chamados cursos de extensão, que tinham esse viés de levar a ciência para a comunidade. E aqui o Observatório Nacional também teve, né, nos registros da sua história, além da própria função como observatório mesmo, de ciência, né, de construção de conhecimentos científicos, anuários e tudo mais, também função de divulgar conhecimento científico para a comunidade, que é algo que já nasce. Então, podemos pensar nesse sentido de que a educação astronômica nasce nesse viés de popularizar. Sempre a astronomia não está fechada somente para quem conhece os termos de astronomia, mas ela sempre quer estar com a população, trazer a população ali. O próprio Observatório Nacional até hoje tem um departamento, montou já, né, um departamento pedagógico, oferece cursos à distância, presenciais, ações que são nesse viés de divulgação e popularização da ciência. Então, a astronomia, aqui no nosso país, tem também, né, pensando a parte da educação astronômica, esse viés de não só uma educação formal, mas uma educação informal, não formal, que está presente em diversos espaços para trazer, né, para a comunidade esse conhecimento científico. Deixa eu passar aqui. Aqui, dando continuidade a esse aspecto histórico, onde estava, né, a astronomia, para a gente depois poder falar um pouco melhor da área da educação e astronomia aqui, durante a República, então, com a criação da Escola Politécnica em São Paulo, no ano de 1893, começaram a funcionar os primeiros cursos regulares de astronomia. Então, era um curso específico para conteúdos de astronomia. Porém, em 1942, com o Estado Novo, todas as mudanças, né, de regime e tudo mais que tiveram, né, na história do nosso país, o ensino se modificou de modo geral e a astronomia deixou de ser oficialmente aqui, ela e a cosmografia deixaram de ser disciplinas curriculares e passaram a estar disseminadas em outras disciplinas, né, como física e geografia. Mas no ano de 1958, foi fundado o primeiro curso de astronomia no Brasil, no Rio de Janeiro, na antiga Universidade do Brasil. Então, apesar de a gente estar tendo uma disseminação, diluição da astronomia em termos curriculares na educação básica, a gente tem agora um curso específico para formar o profissional astrônomo, que vai atuar, né, na área da astronomia. Atualmente, se eu não me engano, nós temos 3 ou 4 cursos de astronomia no país. Se nós formos ver, em termos de ensino, assim, é pouco, né? É bem específico, você tem que ir para uma região ou uma cidade muito específica. O curso de graduação em astronomia ainda não é muito popular. E provavelmente, existem muitos fatores, né, com relação a isso. Um deles, muito provavelmente, é que no nosso país a gente ainda não tem muito bem consolidada a carreira do cientista.
Então, muitas pessoas fazem física para estudar astronomia ou astrofísica ou cosmologia, porque é o caminho que lhes é apresentado ali, né? Ele vai seguir essa trilha e para se tornar pesquisador, vai fazer um concurso em uma universidade para poder atuar na pesquisa e no ensino. Mas a gente ainda não tem, a gente tem poucos lugares, né? Como o Observatório Nacional, em que a pessoa vai ser um astrônomo e vai trabalhar profissionalmente como um astrônomo, né? Nesse ambiente. Então, é uma coisa que tem um impacto de forma geral, né? Como em todo nos entendimentos que o país tem, né? Das suas políticas e estruturas. Bem, aí tem um estudo que foi feito em 1999 do professor Paulo Bretones, que é um dos também ícones assim, da área da educação e astronomia, que há muito tempo mantém um site que é um repositório para todas as dissertações e teses produzidas na área, nesse sentido de construir uma área de pesquisa mesmo, né? Porque estamos dentro da área de ensino. Antes estávamos lá dentro da área da educação, agora estamos dentro da área de ensino. E aí pretendemos ir consolidando epistemologicamente mesmo este campo para as nossas próprias produções didáticas e de pesquisa, né? Mas esse estudo do Bretones foi feito um levantamento, então, de cursos de física que ofertavam disciplina de astronomia. Ele teve 221 respostas, né? Nessa época, 1999, né? Não era online, então ele mandou pelo correio. Hoje, para nós, parece tão distante, né? E não faz tanto tempo assim. Mas ele mandou pelo correio, 600 questionários, voltaram 200 e poucos. Então, de 221 respostas de cursos de física do Brasil, das 46 instituições de ensino superior que ele investigou, apenas 54 cursos ofertavam disciplina de astronomia. Então, o pessoal que se formava em física, exceto esses 54 cursos, não tinham acesso a um conhecimento mais específico de uma disciplina, né, um conhecimento disciplinar de astronomia. Tem, claro, né, diluído em diversas outras disciplinas da própria área da física, conceitos que vão ser da astronomia, mas não tinha uma disciplina específica na sua formação. 20 anos depois, o Slovinsky, que me perdoe se eu estiver pronunciando errado o seu sobrenome, e o Alan Brito, lá da Federal do Rio Grande do Sul, fizeram um estudo bastante similar para ver a evolução disso, né? E aí eles tiveram num universo de 257 cursos de física, de licenciatura, especificamente eles pegaram, né, esse extrato aqui. Os 257 cursos de licenciatura em física, 159 ofertam disciplina de astronomia. Ainda majoritariamente não são disciplinas obrigatórias, apenas 66 deles ofertam disciplina obrigatória de astronomia na licenciatura em física, e 93 ofertam uma optativa. Nós temos aqui na nossa universidade, na UFR, no nosso curso, né, de licenciatura em Ciências Exatas, uma possibilidade interessante. Os alunos têm, para quem vai fazer habilitação em física, uma disciplina de astronomia básica, que é ofertada e é obrigatória, e nós temos uma disciplina de educação e astronomia, que é optativa. Então, ele vai ter dos dois universos, ele vai ver conteúdos de astronomia, aprender conceitos de astronomia básica, cálculos, né, tudo que ele precisa saber de conteúdos, e ele vai ter um segundo momento de como eu ensino isso. Quais são, né, os aspectos, que seria o ideal, digamos assim, que os alunos, principalmente da licenciatura, tivessem. Os alunos do bacharel também, na minha opinião, precisam ter a astronomia básica, porque eles acabam muitas vezes indo para a sala de aula, mesmo sem ter a formação, e simplesmente porque eles precisam ter esse conhecimento, né? Saber como as coisas funcionam aí no universo. Às vezes, nós podemos pensar. Depois eu vou mostrar para vocês os resultados de uma pesquisa que eu fiz. Que porque o aluno faz física, ele automaticamente vai saber astronomia, e não é.
Ele pode sair do curso de física e, infelizmente, não ter conseguido construir, né, absorver, entender muitos conceitos bem básicos de astronomia. E isso, volto a dizer, vai ter um impacto na alfabetização científica desse cidadão lá na sua atuação. Mesmo que ele não vá para a sala de aula, mesmo que ele vá trabalhar com outra coisa, isso vai ter um impacto na sua alfabetização científica. Bom, mas esses estudos preliminares aqui que eu fui mostrando a história bem rapidamente, né, da astronomia desde os povos indígenas. Então, nossos primeiros professores de astronomia trabalhavam com uma astronomia mais cultural. Depois, o Observatório Nacional, as mudanças na legislação, bem rapidamente passando, agora com os estudos mostrando, né, num lastro de 20 anos, que teve uma mudança. Isso tudo foi impacto de início de pesquisas na área da educação e astronomia. Então, a gente vê que já temos alguns resultados, ainda que não o que a gente gostaria que já estivesse, mas já temos resultados, porque já tivemos mudanças nos cursos de licenciatura em física e estamos tendo mudanças em outros cursos de licenciatura, cujos professores, na sua atuação, também vão trabalhar com conteúdos de astronomia. Porque no Brasil, e especialmente vou falar aqui, né, de onde nós estamos aqui no Paraná, os professores de ciências não são o professor de física nem o professor de química. O professor da disciplina de ciências na escola é o biólogo. Ou, nos anos iniciais, o pedagogo. E menos ainda que eles tenham esse conteúdo aqui, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui na física, vocês pensem como que é na pedagogia. Zero, basicamente, não... Eu, particularmente, desconheço, acho que eu vi um artigo que falava de dois cursos dos milhares que tem de pedagogia que ofertam uma disciplina de astronomia básica como optativa. E nas ciências biológicas já está melhorando um pouco essa situação por conta dos movimentos da pesquisa. Porque esses conteúdos não estão na física. Os conteúdos de astronomia básica não estão na física no currículo. Se a gente pegar a BNCC, né, se a gente pegar até os próprios PCNs, eles estavam lá no Fundamental 2 e agora eles migraram para o Fundamental 1 como um todo. Desde o aluno de 6 anos do Fundamental, lá o primeiro ano, ele tem conteúdos de dia e noite, por exemplo. E um professor pedagogo ou um professor biólogo vai trabalhar esse conteúdo com ele. E nunca mais ele vai ver dia e noite se for seguir o currículo. Então, a gente também tem uma outra situação aí, que é o conteúdo fica numa única caixinha de uma série e nunca mais ele progride, entende? Então, enfim, já estou adiantando, daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto aqui, tá? Para mostrar para vocês que problemas a gente está tendo que tentar resolver aqui na área. Mas, o pai da área da educação e astronomia no Brasil é considerado o professor Rodolfo Cariato, que é um físico e que na década de 60 começou a trabalhar com a área de ensino de física e começou a se questionar a respeito de alguns problemas de ensino, problemas curriculares. Por quê? Na década de 60, pós Segunda Guerra Mundial, tudo, né, Guerra Fria, enfim, nós tivemos um boom de pesquisas internacionais que estavam projetando currículos, projetos, enfim, né? E a gente teve uma tradução disso no Brasil. Então, nós tínhamos 2 ou 3 projetos internacionais, especialmente americanos, que a gente traduzia literalmente, pegava um livro didático daquele projeto, traduzia mais ou menos ali para o português e ia ensinar na escola, isso muito na física. Só que esses projetos que eram importados, vocês podem imaginar. Física, por exemplo, aqui é o título do segundo volume da tese do professor Rodolfo. Um projeto brasileiro para o ensino de física, porque estava muito em voga essa questão de criar projetos, literalmente assim, não é um livro didático, é um projeto, um jeito de ensinar, conteúdos, exercícios e coisas do dia a dia que pudessem ser utilizadas em sala de aula. A ideia dele foi fazer um projeto para e do Brasil. E é muito interessante ler a tese dele, porque você percebe
que ele leu e conhece, e inclusive ele aplicou os projetos americanos e percebeu as lacunas culturais e os impactos disso para a aprendizagem. Se a gente for falar, por exemplo, de estações do ano, é um problema grande você ter um livro que vai apresentar a neve no inverno, né? A praia no verão é uma questão de região, mas a neve no inverno no Brasil mal e mal vai ocorrer no Rio Grande do Sul, lá em Gramado ou Canela, muito raramente. E não é aquela neve, né, que tem na Europa, nos Estados Unidos. Isso é um problema, porque você atrela pequenas coisinhas culturais que não dizem respeito à sua realidade, à sua região. Então, ele entendeu isso como um problema. Outro problema, e que foi na década de 60, 2020 a gente continua tendo o mesmo problema, é a infraestrutura da escola. Então, esses projetos previam, por exemplo, que você ia fazer um experimento num laboratório, que a escola teria um laboratório de física, um laboratório de ciências, um laboratório de química, que a escola não tem, a escola pública, né, estou falando, que é onde ele fez a sua pesquisa e continua sendo. Não tem. Então, você não tem, às vezes, um reagente básico para fazer um experimento. Você não tem um microscópio que funcione. Você não tem nenhum laboratório, para falar a verdade, né? Majoritariamente nas escolas públicas. Então, ele pensou nessa ideia. E disso surgiu, do seu primeiro volume, o livro chamado O Céu, que é onde ele traz algumas reflexões que parecem bem óbvias com relação ao ensino de astronomia, mas que para aquele período ainda não tinham sido tão óbvias. Ele apresenta a história, se eu não me engano, é nesse livro que ele apresenta essa história, de um menino chamado Joãozinho da Maré, que talvez alguns aqui que estão assistindo tenham já visto falar. Que é um menino que mora numa favela do Rio de Janeiro, chamada Maré, que ele vai para a escola todos os dias, é bastante questionador. Sabe aquele aluno que brinca, assim, a gente brinca com o Joãozinho da sala, né? Tá sempre perguntando e tal, esse é o Joãozinho. E a professora está trabalhando com a turma o conceito de estações do ano. Quando é verão, é calor, quando é inverno, é frio. É verão, quando a Terra está mais perto do Sol. E é inverno, quando a Terra está mais distante do Sol. E o Joãozinho se questiona por que quando é verão aqui, ele vê na televisão que é inverno no outro hemisfério. Não tinha que ser verão na Terra inteira, se ela está mais perto do Sol? A gente não tinha que enxergar o Sol maior quando estamos mais perto dele e menor quando estamos mais distante? Então, é uma história que ele criou, de certa forma, para chamar atenção para um problema pedagógico que nos levou a perceber a falha na formação dos professores que estavam ministrando esses conceitos. Então, eles ficam lá, nos anos iniciais, com um professor que não está preparado para trabalhar esse conteúdo. O que acontece quando um professor que não está preparado para trabalhar um conteúdo tem que ministrar aquele conteúdo? Duas coisas podem acontecer. Uma, ele vai tentar voltar para o seu tempo de aluno e pensar como minha professora ou meu professor me ensinou esse conteúdo e vai reproduzir. Ou, um segundo caso, ele pode ir atrás de um material didático, então ele pega um livro didático e ele segue à risca o livro didático, porque ele não tem o conteúdo suficiente para fazer uma leitura crítica daquele material, ele vai acreditar que está corretamente, está seguindo aquele material. Na década de 70, na década de 80, isso se mostrou um problema posteriormente, porque aí a gente, eu digo, né, como área, começou a investigar os livros de ciências e os livros de física e foram encontradas muitas concepções alternativas nesses livros, que estavam reforçando um conhecimento de senso comum que não era condizente com conhecimento científico com relação, por exemplo, às estações do ano, e que estavam sendo reproduzidos em sala de aula como se fosse um conhecimento científico. Então, isso se tornou um problema de pesquisa a ser enfrentado, né? Falar a palavra enfrentado dá a impressão que é uma guerra, não é, mas é um problema, né? E se necessitava de solução.
Então, por isso o professor Rodolfo Caniato acabou né, sendo o patrono aí da área da educação, o pessoal que está mais voltado para escrever a história da área, né, e construir essa concepção epistemológica mesmo de que área é essa, acaba já chegando nesse denominador comum, então, que ele fundou, então, na década de 60, um pouco antes da sua publicação da tese de doutorado, a área de educação e astronomia no Brasil. Claro que a área vai surgir depois, né? O primeiro passo, um dos primeiros passos mais extremamente importante, aconteceu na 21ª reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, em 1994, quando se cria uma comissão de ensino dentro da SAP. Até esse momento, não havia um local virtual, né, digamos assim, de discussão sobre aprendizagem e ensino de astronomia. Então, dentro da SAB se dá esse primeiro passo. Até hoje essa comissão existe, está lá atuante, né? E a área de ensino, que na verdade se chamava área 46, que é um número engraçado por pensar, né? A área 51 tinha a área 46, surgiu no ano de 2000. Então, como surgiu a área de ensino? Qual a relação disso com tudo que você está falando aí, Roberto, da astronomia? Foi um movimento do pessoal da física, em especial aqui no Brasil, né? Da física, da química, da matemática e da biologia, por se separarem da sua área de origem, mas não se adequarem aos princípios epistemológicos da área da educação e verem a necessidade da criação de uma área específica para trabalhar temas de ensino B. Ensino daí agora, que se tornou agora atualmente a área de ensino, tem vários, né? Ensino de computação, ensino de geografia, ensino de mil coisas tem agora na área. Mas nasceu dessa necessidade de separar, de olhar com uma didática específica, principalmente a palavra didática. Quem saiu da física e veio, foi construindo, melhor dizendo, seu caminho em relação à educação, mas não era bem educação a sua pesquisa também, não era física, estava nesse meio termo aí, está também até hoje, né? Nesse meio termo da educação em ciências ou da área de ensino, porque vai ter uma construção própria da didática, da própria didática dessa área. A gente não consegue só transpor a didática da área da educação para uma física. Não é suficiente, porque nós descobrimos que existem coisas específicas de conceitos lá na física que não vai ter na matemática, que não vai ter na química, que vai ser algo específico dessa área. Então, se criou essa necessidade dessa área. Outro evento que é importante e que está, né, cada vez mais consolidando a própria área de educação e astronomia no Brasil é o Simpósio Nacional de Educação e Astronomia, que é o SNEA, que agora vai para a sua 7ª edição e que congrega, na verdade, né, todas as pesquisas que são realizadas dentro da nossa área. Ele nasceu no ano de 2007, é um dos maiores encontros nacionais de pesquisadores da área. Lá nos anais dele, né, você consegue acompanhar o que a área está produzindo, o que a área vê como problema de pesquisa, que soluções têm se encontrado para esses problemas de pesquisa, mas, acima de tudo, a própria consolidação dessa área, como separada, né, sei lá, da educação matemática, por exemplo, enfim. E agora, vou passar para a segunda parte, que eu falei, né, quem somos nós, como se constitui essa área, quem é o fundador, né, o construtor dessa área de educação e astronomia. E agora eu vou falar o que nós investigamos nessa área. E aqui eu vou aproveitar, claro, né, para falar de algumas pesquisas que eu já tenho feito, para falar de 3 pesquisas que foram desenvolvidas e que acabam corroborando com outros resultados de pesquisadores nacionais e internacionais com relação à astronomia na sala de aula e na formação de professores. Mas a gente, basicamente, o que investigamos?
nós, não só eu, né? Nós da área da educação e astronomia. As concepções alternativas, que são as ideias de senso comum que todo mundo aqui, se algum de vocês aqui, né? Imagino que tenham vários professores aqui, vocês com certeza já se depararam na sala de aula com concepções alternativas dos alunos, dos diferentes conceitos, diferentes temas, mas na astronomia principalmente, que diz respeito àquele conhecimento que ele traz da sua família, da sua casa, ou de uma compreensão de mundo que ele construiu, como as coisas funcionam, o que é o calor, o que é movimento, etc., e que ficam grudadinhas na cabeça dele. E independente do número de aulas que você ministre, parece que a coisa não anda e chega na prova e ele responde algo que não era o esperado. Concepções alternativas provavelmente são um dos problemas que nós precisamos ainda investigar, e estamos investigando mais a fundo de como conseguimos que os alunos superem esse conhecimento de senso comum para construir, ou não supere, porque alguém pode me criticar por usar essa palavra, né? Mas no sentido de reconstruir esse conhecimento de senso comum para construir seu conhecimento científico com relação à realidade. Investigamos o livro didático, como eu comentei antes, né? O livro didático é um material ainda muito utilizado, apesar de agora nós termos as tecnologias, internet, e principalmente agora pós-pandemia, que as escolas têm internet, pelo menos um número maior do que antes, né? Acesso a um computador, mas ainda assim o livro didático é um suporte, é um material relevante na sala de aula, embora ele tenha passado já por muitas reformulações justamente derivadas dessas pesquisas que foram apontando o que precisava mudar, que conceitos precisavam ser revistos, né? Quem era da área da física conseguia fazer uma análise desse livro, publicar um artigo e isso se tornar um argumento para essa política pública nacional do livro didático, rever algumas coleções, né, reestruturar alguns conteúdos, reorganizar outros, etc. Então, o peso que tem a produção de uma área, aos poucos, nas mudanças que a gente vai conseguindo produzir, né? A formação de professores é essencial também, porque é a base, né? Nós queremos cidadãos mais críticos, formação de professores. Queremos que um maior número de pessoas se interessem pela ciência, queiram seguir carreira científica, formação de professores. Então, a formação de professores para esse olhar também. Quem é esse professor? Como é a formação desse professor? Isso a nível de formação inicial. E o que podemos fazer se a formação inicial não está dando conta? Então, a formação continuada, né? O ensino e a aprendizagem de conceitos específicos. Então, dentro da própria educação e astronomia, a gente tem trabalhado para tentar compreender qual é a dificuldade. A dificuldade não é bem o que eu queria expressar, mas é que nível cognitivo eu exijo de um aluno para que ele compreenda como acontecem as estações do ano, por exemplo. Será que uma criança de 6 anos, como está previsto no currículo agora, consegue compreender o dia e a noite? Vocês vão me dizer. Óbvio, eu tenho filho, ele sabe quando é dia, ele sabe quando é noite. Sim, concordo. Mas será que ele compreende como acontece o dia e a noite? Será que ele consegue imaginar a Terra, uma bolinha solta no espaço? E aí, para nos ajudar nesses estudos, a gente tem atualmente, né, tanto os estudos da psicologia cognitiva, quanto os estudos da neurociência, para que a gente possa tentar entender como essa criança aprende, como esse jovem aprende, como esse adulto aprende e como podemos potencializar essa aprendizagem de conteúdos de astronomia, porque, majoritariamente, quando nós investigamos aqui a formação de professores, o primeiro apontamento que surge é que conteúdos de astronomia são muito abstratos e difíceis de serem trabalhados. Um ponto, é claro, a formação de professores. Outro ponto é essa insegurança, essa questão de é algo muito abstrato, não é do dia a dia do aluno, não é concreto, ele não consegue manusear, etc., né? Então, há algumas questões aí para a gente trabalhar. E também ações que não diretamente estão ligadas com o ensino, mas a extensão
E a divulgação científica, se a gente for olhar, mesmo nos cursos, né, de exatas ou de física, muita produção de divulgação científica é feita, muita produção de ação extensionista em escolas, mesmo quem não é da área da educação e astronomia, muitas vezes trabalha com ações de divulgação da astronomia, de divulgação da astrofísica, da cosmologia, porque é um tema, como eu falei, que atrai os alunos, podemos usá-lo como uma porta de entrada para ações mais complexas dentro da ciência, né? Como um atrativo, vai ter uma palestra sobre astronomia. Todas as aulas, quando a gente usa um tema de astronomia, os olhinhos ficam brilhando, a gente conquista os alunos, porque é um tema que todo mundo tem curiosidade. Todo mundo já ouviu falar em algum momento e todo mundo quer saber como que funciona, né, os planetas, eu posso ver, não posso ver, fazer as ações de observação também, né? E, atualmente, trabalhar essas questões do negacionismo, do terraplanismo, né, que sempre existiram, mas que tomaram uma proporção muito grande, né, principalmente no nosso período que estamos vivendo ainda pandêmico, e quais consequências tem esse negacionismo ou esse terraplanismo, enfim, né, tudo no mesmo saquinho, que consequências isso tem para a formação do cidadão? Que consequências isso tem para a credibilidade da ciência? Que consequências isso tem para que o país avance em termos de produção científica, em termos de valorização do cientista? Quando você quer, por exemplo, pensar numa missão e vai ter um valor X essa missão, né? Para você, sei lá, lançar um satélite, fazer novas imagens do universo. Quando você mostra o número, né? Ah, vai gastar tantos bilhões. Ah, mas se gastasse isso fazendo X, tá? A falta de compreensão do impacto dessa produção, dessa pesquisa no nosso dia a dia, em coisas que se usam toda hora e que são consequências de uma pesquisa de base, né? Então, a falta de apoio popular. Isso gera um problema, né? Se a gente não tem apoio popular, a política se baseia nisso, a gente acaba perdendo financiamento e muitas coisas. Enfim, né? São questões que vão para além da ciência, questões políticas, sociais. E aqui eu vou trazer agora alguns exemplos, então, de principais concepções, vou usar o mesmo exemplo que eu usei antes, das estações do ano, que a gente encontra com relação a concepções alternativas. E isso aqui foi um estudo feito em 1998 com professores. Então, concepção de que o eixo da Terra é inclinado, mas que ele varia no decorrer do ano, né? Então, hora ele está para a direita, hora ele está para a esquerda, ou a clássica, né, informação de que a Terra está mais próxima do Sol, a elipse exageradamente achatada, né? Muito distante, é inverno, da mesma forma. Aqui seria uma concepção mais, né, aceitável de como acontece nas estações do ano. É claro que a gente tem toda a questão da representação na astronomia, enquanto a gente não tiver já modelos 3D, que a gente consiga fazer projeções, né? Fica sempre difícil você precisar representar isso em 2D. Mas os livros didáticos traziam modelos assim, né? Sem nenhuma legenda, sem nenhuma informação de fora de escala, elipse exageradamente achatada, etc. Isso foi feito em 1998. Tem um estudo de 2004, de Sebastian, que mostra qual era a concepção prevalente no grupo de professores que foi investigado, e também continua sendo a mesma do modelo Terra-Sol, com a elipse extremamente alongada e com o eixo de inclinação variando também. Essa ação aqui, a gente consegue refutar, não é bem a nossa intenção, quando estamos falando de informação de professores ou ensino, mas a gente consegue questionar ela, colocar ela à prova, se a gente usa um modelinho bem simples de isopor, né, representando a Terra e o Sol com uma lâmpada, e fazendo a pessoa ter que representar isso. Então,
relativamente tranquilo. Mas para você fazer isso, você, professor, precisa saber, né? E aí, pensando sobre isso, no ano de 2017, 2018, trabalhei com os meus alunos que estão aqui, inclusive a Milena está aí, e que acabou gerando esse artigo aqui, chamado Modelos de Significação sobre Conteúdos de Astronomia, que foi feito com professores de ciências da educação básica. Professores que ministravam ciências no município foram convidados e convidadas a participar de um estudo, que era para ser um estudo piloto, mas depois, devido à pandemia, se tornou um estudo que a gente não conseguiu replicar ainda em continuidade, né? Porque tivemos que nos afastar das escolas, depois toda a reorganização, enfim. Esse estudo, nós pedíamos para os professores e professoras que trabalham, eles precisava trabalhar com ciências. Disso, todo professor que trabalha com ciências na escola pública, principalmente aqui no município, precisa, pelo menos no currículo, isso antes da BNCC já tinha no currículo do município, conteúdos de astronomia desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, desde as pequenininhas, né, das crianças pequenininhas, já tinha conteúdos, conceitos de astronomia. E nós entrevistamos esses professores com um método que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é o método clínico piagetiano, e funciona da seguinte forma a entrevista: você pede para a pessoa fazer um desenho, uma explicação. Então, a gente falava, por favor, me explique, como se fosse um aluno, e você estivesse usando o quadro, como acontecem as estações do ano. E a pessoa tinha que fazer os desenhos e ir explicando. Ao longo disso, ocorria a entrevista. Depois, a pessoa ganhava esse modelinho concreto para representar, como se ela fosse fazer uma demonstração para os alunos dela de como acontecem as estações do ano. Nós fizemos com 3 conteúdos principais que aparecem nos anos iniciais e que aparecem nas pesquisas da área como sendo os mais complexos ou como sendo os que mais têm concepções alternativas, que são estações do ano, fases da Lua e eclipses. E nesse estudo nós encontramos, então, professores formados em matemática, que trabalhavam com ciências, em física, em ciências biológicas e, se eu não me engano, pedagogia. Esses professores, nós tivemos 13 pessoas participando, 13 ou 15 pessoas participando. E desses, apenas 2 se encontraram num modelo, que a gente chamou de modelo de significação, por conta da teoria, complexo, ou seja, que entendiam e sabiam explicar como aconteciam as estações do ano, as fases da Lua e os eclipses, e o professor de física não estava entre eles. Por isso eu volto, né, ao que eu comentei antes com relação à formação do licenciado em física, a importância de ter a disciplina de astronomia, porque, claro, formado já há algum tempo, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né, a amostra, mas que já não tinham mais conhecimento, ou talvez não chegou a construir em nenhum momento da sua vida conhecimento sobre esses conteúdos básicos de astronomia. E um dos professores não respondeu ali a entrevista, né, no meio da entrevista falou que não sabia e que quando tinha que ensinar, pulava esse conteúdo. Essa é uma amostra, vocês podem dizer, você está generalizando de 15? Não, nós fizemos todo um levantamento em artigos de outras localidades, e esse foi um piloto. E, infelizmente, essa é uma realidade que se repete sempre, né, com a mesma consistência, porque há um problema na formação inicial. E o que isso tem a ver, por exemplo, com o tema desse evento? Tem a ver que esses professores, muito provavelmente pulando a astronomia, ou trabalhando conceitos que não eram conceitos científicos, mas reforçando concepções alternativas, possivelmente impediram, não porque gostariam de impedir, mas impediram que seus alunos avançassem no conhecimento científico, criando muitas barreiras, talvez até alguns obstáculos de aprendizagem futuros, que vai impactar depois em quem vai escolher a carreira científica.
ou em quem não vai querer escolher a carreira científica por achar que não tem condições de aprender e tudo mais. Em decorrência desse estudo aqui, nós realizamos mais 2, tá? Já está quase acabando, gente. Um estudo que foi olhando para os nossos alunos, futuros professores de ciências, então alunos de ciências biológicas e alunos de ciências exatas, quais eram as concepções que eles tinham, né, com relação à astronomia, que estavam fazendo uma disciplina de educação em astronomia. Encontramos também várias representações alternativas, mesmo ao final da disciplina. E daí vocês vão falar para mim, então quer dizer que não resolveu a disciplina. Eu espero que tenham ouvido. Mas demonstra que é muito mais complexo do que eu ofertar apenas uma disciplina de 30 horas num curso de 3.000 e poucas horas, né? Então, é um trabalho complexo, essa questão das concepções alternativas, certo? E desse grupo de professores aqui, no ano de 2019, antes da pandemia nos impedir, nós realizamos um estudo com as crianças que tinham sido alunas desses professores. Escolhemos pegar as crianças de 5º ano, que estariam terminando, isso foi no final do semestre, né? Já era outubro, quando a gente fez as entrevistas com elas, que estariam terminando o ensino fundamental 2 meses depois. Então, elas, em tese, teriam que saber mais, né, como funciona o dia e a noite, as estações do ano, as fases da Lua e os eclipses. E nós utilizamos novamente o método clínico piagetiano para trabalhar daí com crianças mais ou menos na mesma configuração. Uma entrevista, com perguntas, desenho e com o modelo, né? Claro que não foram as mesmas perguntas dos professores, mas a ideia era cruzar os dados se aquelas crianças que tinham tido aula com aqueles professores que tinham aquele número X de concepções alternativas e de, né, não entendimento necessariamente daqueles conceitos, que consequência isso tinha para a aprendizagem dessas crianças no final do ensino fundamental 1. Como elas chegariam no ensino fundamental 2, né, com relação a esses conceitos. E a gente encontrou também que as crianças tinham, exceto um grupinho, né? Porque quem faz pesquisa com criança na escola tem que ficar muito atento a isso, que a professora passou muitas aulas para eles antes da entrevista e eles sabiam que estava na ponta da língua, várias palavras assim, com relação àquele conceito, mas quem não estava com a amostra que não estava contaminada, os alunos realmente tinham dificuldade de entender como aconteciam aqueles conhecimentos. É claro que nós temos algumas hipóteses que não é só, até porque o nosso papel aqui, e de modo algum, é culpabilizar o professor ou a escola. Nós queremos e temos por obrigação, então estamos fazendo uma pesquisa nesse sentido, mostrar o que está acontecendo. Agora a gente precisa olhar para ver, bom, isso está acontecendo porque é um problema na formação, isso está acontecendo porque esses conteúdos estão mal organizados no currículo? Será que as crianças têm condições cognitivas de desenvolvimento mesmo, né, cerebral mesmo, de memória, de entender certos conceitos? O que ela precisa saber antes para poder entender as fases da Lua, as estações do ano, os eclipses, né? Então, todos esses temas são temas que a gente está investigando na nossa área, ainda tem muito que a gente conseguir de respostas, né? Agora, o que a gente já tem conseguido, me encaminhando aqui, né, para o fechamento? O que nós temos conseguido com as nossas pesquisas nesses anos aí de existência da educação em astronomia no Brasil? Mudanças nos livros didáticos. Hoje, os livros didáticos, em geral, não possuem tantos erros conceituais, eles já têm toda uma preocupação de colocar uma legenda, esta figura não está em escala. Isso parece uma coisa, né, banal, mas não é, porque as distâncias, você sabe melhor do que eu no universo, são difíceis de serem representadas, mas é importante que a gente crie esse conceito para que a criança não consolide as suas concepções alternativas com relação a isso, né? E para que ela já comece a se inserir nesse mundo matemático, nesse mundo
formal da ciência, na própria linguagem da ciência, né? Nós não podemos simplificar a ponto de descaracterizar. As reformulações do currículo, tanto no currículo do ensino básico, quanto no currículo da própria graduação, então, com a inserção de disciplinas de astronomia, né, nos cursos de licenciatura, especialmente, e também agora nos cursos de licenciatura em ciências biológicas, né, uma massiva tentativa de fazer formação continuada, embora a gente já esteja discutindo na área que a formação continuada ela não resolverá o nosso problema, porque nós já temos uns 20, 30 anos de ações de formação continuada, que às vezes se tornam muito pontuais e não resolvem a situação. Há muita troca de professores e tudo mais. A gente continua entendendo que a solução está na formação inicial. Mas aí a gente está lutando por espaços. E a questão da divulgação científica, que é um dos eixos principais onde a astronomia tem a contribuir, né, com a sociedade como um todo, desde lá, como eu comentei antes, do Museu Nacional, as mostras, o Observatório Nacional, as universidades públicas, né, fazem bastante isso. Agora a gente está ocupando os espaços das redes sociais também, trazendo informação de qualidade, né, informação realmente conferida, que a gente tem tentado, inclusive essa divulgação científica, ser um suporte para o professor e a professora na sala de aula, que às vezes não tem lá na sua formação, tem esse interesse, quer ir atrás, encontra, além da formação continuada, na divulgação científica, um suporte para a sua ação em sala de aula. Certo, gente? Então, aqui as referências que eu fui apresentando ao longo dessa apresentação, e mais uma vez agradecer a Prof. Rita, né, aos organizadores do evento também, pela oportunidade, que é sempre legal falar, né, sobre o tema que a gente pesquisa, e fico à disposição, caso vocês queiram interagir, enfim, né, tem perguntas. Deixa eu só colocar no primeiro. Obrigada, Roberta. Muito bacana a sua apresentação, gostei demais. O pessoal gostou muito. Obrigada, viu? Está me ouvindo, Roberta? Ah, tá, né? Uhum. Roberta, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou começar com a Michelle, tá? Ela diz assim: obrigada pela excelente palestra, Roberto. Eu tenho duas questões. A primeira é como os professores estão cumprindo as demandas do novo currículo, incluindo conteúdos de astronomia no ensino. Quer que faça as duas? Você responde a primeira e eu faço a segunda. Acho que pode ser a primeira, Rita, por causa que na minha idade, mas vou anotar aqui, ó, caso. Tá bom. Como os professores estão cumprindo é uma boa pergunta, porque, na verdade, eu até tenho pretendido voltar para a sala de aula agora, principalmente agora que a BNCC está, né, consolidada como currículo, como diretriz, e ver como isso está se cumprindo. Por cima, né, pelo que eu tenho visto com professores, quando eu trabalho com formação continuada, que são da área de ciências, é que há uma busca por trabalhar esse conteúdo, mas ainda há uma carência muito grande na sua formação. Então, o que eles fazem? Recursos de internet. Então, quando eu tenho, sei lá, que trabalhar de noite, eu busco um vídeo, né, sei lá, da Pepa, eu não sei, das Kika, enfim, né, um vídeo que não que eu estou dizendo que eles não são legais, mas só ele fica só uma atividade, às vezes, né, só uma atividade recreativa. Daí falta ainda que o professor, para que ele consiga atender esse currículo, que ele tenha essa formação. Uhum. A segunda, Roberto, e ainda sobre isso, na sua visão como pesquisadora, você acha que esse foi o melhor momento de incluir a astronomia no currículo? Ou precisaria de mais tempo na formação continuada de professores para que eles se sintam mais aptos para incluir esses conteúdos em sala de aula? Então, é uma excelente pergunta. Precisaria de mais tempo de formação, embora parece que se a coisa já está posta, você é obrigado a dar conta dela, e aí as próprias secretarias municipais, estaduais, vão atrás de formação para os professores, né? Pode ser que seja um movimento que possa acontecer. Não vai afetar a formação inicial por enquanto, ainda vai um tempo, né, para começar a afetar. Mas eu acredito que se eu fosse, né, se a gente vai pensar, se for, o ideal seria uma reestruturação da própria ordem em que esses conteúdos de astronomia estão aparecendo lá nos anos iniciais.
Porque primeiro, na minha opinião, como pesquisadora da área e da psicologia infantil, será que ela consegue ter esse nível de aprofundamento que aquele conteúdo está exigindo, porque ele nunca mais vai aparecer para ela. Se eu não conseguir que ela saia do 5º ano sabendo como acontecem as estações do ano, ela vai chegar no 8º ano e ninguém vai trabalhar as estações do ano com ela de novo, e vai chegar na graduação e ninguém vai trabalhar as estações do ano com ela de novo. Então, a gente precisaria rever, inclusive, a própria ordem desses conteúdos, embora eu defenda que, sim, a astronomia esteja lá nos anos iniciais, até por conta de tudo isso, né, de ser um conteúdo que é interdisciplinar, um conteúdo que desperta interesse, porém, o professor precisa estar formado. Senão, o que vai acontecer é que ele vai pular. Não sei, Rita, provavelmente contigo também, chegava nos conteúdos de astronomia na escola, pulava lá o capítulo, ia para o próximo, dava uma tristeza, né? Via os planetinhas indo embora. O último capítulo do livro, os planetinhas indo embora e eu não vou estudar eles. Era o que acontecia e às vezes ainda acontece. Eu lembro que o professor falou assim para mim, não, isso daí o professor de geografia devia ter te ensinado. Isso! É a geografia. E aí a geografia também não trabalha e aí ninguém trabalha. Um joga pro outro. Ô, Roberta, que engraçado, a Fabiane falou assim, por que não percebemos o movimento da Terra? A pergunta dela, né? Minha professora dizia que era porque a Terra se move muito devagarinho, né? E isso e isso daí a gente escutou muito, né? Por aí vai. Ô, Roberta, pessoal, super te dando parabéns aqui. Palestra Obrigada, incrível, super parabéns. Tem o Evaldo pergunta, onde podemos estudar ensino de astronomia, Roberta? Perdão. A metodologia invertida? Foi bem amplo. Onde podemos estudar ensino de astronomia? Aonde podemos. Onde Isso, podemos. né? Onde podemos. Na verdade, se você está interessado, né, em pesquisar sobre ensino de astronomia, tem uma revista, que eu vou indicar a revista, é uma revista da área de educação e astronomia que chama Relea. Por que eu estou indicando a revista? Porque lá saem relatos de experiência e pesquisas mais atuais sobre a área. Então, dali você consegue ver as referências que as pessoas estão utilizando, né? Tem também cursos, o próprio Observatório Nacional tem, mas, na verdade, em ensino de astronomia a gente tem cursos, mas aí é mais nas universidades. Porque aí você vai ter um curso de formação para ensino de astronomia. E tem, que eu descobri recentemente, um mestrado profissional em educação em astronomia, que é na USP. Então, um mestrado profissional para professores que querem trabalhar a educação em astronomia. E é um mestrado específico, então tem disciplinas de astronomia, de astrofísica, com nomes, né, de ponta, digamos assim, da área. E tem a parte de você fazer um produto educacional, desenvolver uma aula, desenvolver um curso, enfim, né? Então também tem, que é bem interessante. Mas a gente tem para o UFPR também, no UFPR Virtual, um curso, já que, né, vou fazer propaganda aí, de formação para ensino de astronomia também. Ô, Roberto, peraí que tem mais alguns aqui, peraí, deixa eu achar aqui que eu tomei. Ok, achei. Um comentário aqui da Yara, ela disse, meu professor de matemática no ensino fundamental pulou ângulos, pois disse que ninguém ia usar isso na vida, né? A gente já viu muito disso acontecendo. Nossa. Ô, Roberta, o Stênio, ele diz assim, muito boa palestra, Roberto. Qual a sua opinião sobre o uso da metodologia na sala de aula invertida para abordagem de conteúdos de astronomia? Então, eu gosto bastante. A gente na área do ensino tem algumas críticas com relação ao nome, metodologias ativas, no sentido de que toda metodologia, desde 1930, já previa isso, né? Se ativa, o aluno ativo. Mas, fechando parênteses, eu acho muito interessante e uso com os alunos, por ser uma metodologia que faz com que o aluno tenha que ler, estudar, se preparar. Qual que é o problema que a gente encontra? E a Rita vai me dizer que é verdade, né, Rita? Na graduação, por exemplo, o aluno está acostumado a receber conteúdo. A escola nos ensina que aprender é copiar,
aprender reproduzir o que o professor está te dizendo, mas isso faz com que a gente não pense, infelizmente. Então, a metodologia invertida vai fazer com que o aluno tenha que estudar em casa, você vai dar um tema, sei lá, ele vai estudar em casa e depois na sala de aula você vai tirar dúvidas, você vai trazer um experimento, fazer uma demonstração. Isso vai fazer com que o aluno aprenda. Claro que a gente vê na graduação diferente, né, Rita? Você vai aprender ou vai aprender, porque você tem que aprender, você quer seu diploma, você vai aprender. Mas na escola, eles não têm essa motivação intrínseca de eu estou aqui porque eu quero, eles têm que estar na escola. Então, quanto mais a gente conseguir ir ensinando para eles o prazer da aprendizagem pela aprendizagem, que é difícil, eu sei, já estive em sala de aula de escola, né? As crianças querem nota, ou não vale nota, ou faz ou não faz, mas é uma mentalidade. Então, acho que é um meio da gente conseguir ir mudando, fazendo com que eles entendam que aquilo é importante para eles. É uma motivação interna. Se não tiver essa motivação interna, não rola a aprendizagem. Então, eu acho que vai dar certo. Ô, Roberta, uma pergunta. Você acha que essa questão que a gente fala muito de fake news, da Terra plana, isso, aquilo, tá totalmente relacionado com essa dificuldade, essa má formação do ensino fundamental, né? Porque é como você falou, por que a gente fala tanto de fake news em relação à astronomia, né? Porque é algo que chama atenção, as pessoas têm interesse. Então, quer dizer que a pessoa ela vai passar por uma má formação e ela vai chegar lá na frente, vai falar qualquer besteira para ela, ela vai acreditar. Tá relacionado, Roberto? Com certeza, Rita, está relacionado. É uma competência que a gente não está desenvolvendo nos alunos. Esse olhar crítico, assim, sabe? De como ele não entende como a ciência funciona. Para ele, ciência é uma disciplina que ele vai decorar conceitos e depois reproduzir na prova, e não um conjunto de conhecimento sobre a vida, sobre o universo. Para ele, é algo muito prático. Tem que passar na prova, decorar e ponto. Não criou essa consciência, né, de importância da própria ciência e de como ela funciona. Qualquer coisa que vier que é mais atrativo, inclusive psicologicamente falando, né, agora em 2021, 2022 saíram bons livros de pesquisadores da psicologia cognitiva que estão olhando para por que nós acreditamos em fake news, por que elas são tão mais sedutoras, tão mais assim, tem um número muito maior de pessoas, porque elas confirmam ideias de senso comum que a gente tem. Tudo que confirma, nós vamos, né? O nosso cérebro vai buscando. Eu acredito numa coisa, ele vai buscando coisas que confirmem. Se eu não desenvolvo a capacidade de pensamento crítico, que poderia ser desenvolvida, né, no ensino de ciências, é muito comum eu aceitar aquilo como verdade, porque uma pessoa me falou, sem pensar criticamente naquilo. E quando eu fui ver um vídeo, eu não fico assistindo muito vídeo de terraplanista, mas às vezes a gente tem que assistir para saber como que é o discurso. E eu estava vendo um que era de um jovem que tinha produzido para jovens, e o jeito que ele falava, as imagens que ele usava, a dinâmica daquele vídeo, qualquer adolescente de ensino médio que odeia a escola, que não gosta de leis de Newton e só tem que decorar isso e aquilo, vai assistir e vai falar: é verdade, eles estão me mentindo, porque já é uma questão da adolescência, né? Mas porque o vídeo trazia resposta para tudo, resposta facinha para tudo. É mentira isso que eles estão falando, é assim que acontece. E mostrava com, né, propriedade aquilo, então atrai. E se você não tem uma base mínima de como funciona aquele conteúdo, movimento, por exemplo, gravidade, enfim, você vai cair certinho, né? Coisas que ninguém, como que eles falam, ninguém nunca quis te mostrar, coisas assim, né? Que a pessoa acredita, Isso! É isso. Roberto, eu tenho várias perguntas, algumas até relacionadas àquela parte da indígena, mas como eu tenho a felicidade de tê-la aqui no setor, em algum momento a gente toma um café e você me explica. Eu só queria pontuar uma coisa, Roberto, aqui, essa temática que você trouxe mais voltada para a gastronomia, eu vejo que é algo que a gente tem também, que a gente enfrenta em todas as disciplinas, Roberta, porque, veja, eu me graduei em bacharel,
né? Sou bacharel em física, né? Em física biológica, de uma forma mais específica. E aí você passa no concurso, como é feito o processo no Brasil, né? Você passa no concurso e agora eu sou professora. Ah, então agora você tem que dar física 1, 2, 3, física moderna, né? Então, é como você bem pontuou, como que eu vou dar isso? Ah, eu vou lembrar como eu tive isso na graduação e vou reproduzir com os meninos, né? E aí o aluno pergunta, professora Anitta, eu não entendi isso aqui. Aí você vai e repete a mesma coisa, né? Você não tem didática, você não tem nada, né? Então, você vê que é um erro muito grande que a gente tem na formação do docente, né? Porque, veja, a gente dá aula para graduação, você dá aula para o aluno que vai sair dali e vai para o mercado de trabalho, né? E conforme a nossa má formação em termos de ensino mesmo, em termos de didática, o aluno ele sai como buracos, né? E são buracos que ele vai levando, isso é uma coisa muito séria quando você pensa para ver, né, Roberto? Sim, Rita, sim, perfeito. Isso acontece no ensino superior, como você falou, como é estruturado aqui no Brasil, né? A gente meio que dá aula de tudo, né? A gente dá aula de tudo, a gente não tem formação, né? Você é Uhum. formado para você ser um pesquisador, porque você faz a graduação, você faz o mestrado, você faz o doutorado, aí você sai desse processo e você vai dar aula, né? Pelo menos aqui, a gente federal, a gente mais dá aula, né? E aí você É. tem que, né? E veja que isso é um problema, Roberta, não só nas federais, eu tive professores, eu estudei na Unesp, depois eu estudei na USP, né? Eu tive professores que eram excelentes pesquisadores e péssimos docentes, né? Uhum. Quantas vezes teve professor que falou assim para mim, Rita, você é burra, que você não entendeu isso, né? Olha a resposta, né? Não, você é burra porque você não entendeu isso. Né? Ele não era burro porque ele não sabia ensinar, não tinha didática, não, era que a burra que eu não sabia, que eu não conseguia entender. Então, veja que é um problema grande que o Brasil enfrenta, né? E você vê que, pelo menos hoje, quando você fala de ensino, existe também todo um preconceito, né? Ah, você fez a licenciatura, você não sabe nada, né? Você não sabe nada, o que sabe é o bacharel. Então, eu acho que são problemas, buracos que o Brasil teria que reformular, né? Reformular desde a base, né? Enfim. Sim, Roberta, com muito certeza. obrigada mesmo pela sua excelente palestra, assim, é uma discussão muito ampla que a gente tem que levar e trazer, né, a importância que isso tem, que a educação tem na área de astronomia gigantesca, né? Parabéns, Roberta, pelo seminário, pela excelente palestra, e muito obrigada, viu, pelo seu tempo, Roberta. Eu que agradeço, gente, pela parceria e por estarem aí assistindo, né, a palestra. Gostei bastante de poder falar desse tema.